Como Dom Pedro II ajudou a desenvolver a ciência no Brasil e no mundo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. No dia 18 de julho de 1841, Dom Pedro II, 1825 a 1891, era coroado imperador do Brasil. Embora tenha ficado marcado como o último monarca brasileiro, derrubado num golpe militar que instituiu a República em 1889, Dom Pedro II era conhecido também por seu amor às artes e à ciência. Em seu reinado, contribuiu com o desenvolvimento científico do país, financiando diretamente pesquisas, laboratórios e institutos. Pedro II herdou o trono em 1831, aos 4 anos de idade, depois que seu pai, Dom Pedro I, abdicou e deixou o país em exílio. Até a coroação do novo imperador, aos 14 anos, o Brasil foi governado por regentes nomeados pelo Congresso. Embora conturbado, o período representou o início da formação intelectual de Pedro II. A partir de 1939, um dos seus principais mestres foi o naturalista português Alexandre Antônio Vanderlei. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, registrou em seu diário em 1862. O desenvolvimento da ciência no Brasil já havia sido iniciado por Dom Pedro I, mas o verdadeiro apogeu foi no segundo reinado, marcado pela presença ativa do imperador nos assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Era Dom Pedro II, por exemplo, quem controlava pessoalmente a seleção de pedidos de patentes e invenções. Conheça alguns exemplos e iniciativas dele que ajudaram a alavancar a ciência no Brasil. Relacionamento com cientistas. Em suas viagens internacionais, Dom Pedro II fazia questão de conhecer as sumidades locais em cultura e ciência. Além de grandes escritores e intelectuais como Victor Hugo e Friedrich Nietzsche, trocou correspondências com o químico Louis Pasteur, o inventor do telefone, Alexander Graham Bell, e o naturalista Charles Darwin. Este último, certa vez falou sobre Dom Pedro II: o imperador faz tanto pela ciência, que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Pelo respeito obtido na comunidade científica, o imperador brasileiro se tornou membro de prestigiosas sociedades de pesquisa, a Royal Society, da Inglaterra, a Academia de Ciências da Rússia, as Reais Academias de Ciências e Artes da Bélgica, a Sociedade Geográfica Americana, e a Academia de Ciências, da França. Mecenato. Dom Pedro II fazia questão de financiar pesquisas com recursos pessoais. Ajudou diretamente estudiosos brasileiros e estrangeiros e auxiliou no desenvolvimento de importantes instituições de pesquisa. Em 1839, tornou-se patrono do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e nos anos seguintes foi um participante assíduo das reuniões. O imperador brasileiro também ajudou na fundação do Instituto Pasteur, na França, em 1888. Anos antes, em uma reunião da Academia de Ciências, Pedro II manifestou preocupação com a febre amarela no Brasil. Em busca de entender as causas da doença, iniciou contato com Louis Pasteur. Do interesse científico nasceu uma admiração, que o levou a subscrever e financiar a inauguração da entidade, que foi pioneira no mundo na pesquisa de doenças infecciosas. Astronomia. O Dia Nacional da Astronomia é comemorado no Brasil em 2 de dezembro, mesma data aniversário de Dom Pedro II. O imperador era um apaixonado pela observação dos astros, a ponto de ter um observatório privado no terraço do palácio e um laboratório de ponta para a época. Acompanhava as pesquisas astronômicas, fazia anotações sobre suas próprias observações em seus cadernos e não perdia oportunidades de visitar observatórios em suas viagens ao exterior. Telefone. Apaixonado pelas exposições universais, Dom Pedro II patrocinava e fazia a curadoria dos estandes brasileiros, onde se exibiam produtos agrícolas e máquinas fabricadas no país. Foi na Exposição da Filadélfia, em 1876, que Dom Pedro II ajudou a impulsionar uma invenção que revolucionou as comunicações. Na época, ninguém ouvia falar de Alexander Graham Bell, muito menos de sua criação, o telefone. Presente na feira, o imperador compareceu ao estande de Bell e ficou encantado com o aparelho. Tornaram-se amigos e,
Em menos de um ano, o Brasil foi o segundo país do mundo a contar com uma linha telefônica, a primeira linha oficial, que ligava o palácio aos gabinetes ministeriais. Fotografia. Dom Pedro II foi o primeiro fotógrafo do Brasil. Adquiriu um daguerreótipo aos 14 anos, em 1840, menos de um ano após o anúncio da invenção de François Arago. A partir de então, entusiasmou-se com a nova forma de registrar imagens, ajudando a difundir a fotografia por aqui. Quando foi banido do país, após a proclamação da República, doou à Biblioteca Nacional seu acervo com mais de 20. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.